O inconsciente é um território misterioso, profundo e frequentemente ignorado, mas que exerce uma influência tão grande sobre nossas vidas que mal conseguimos perceber. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dedicou sua vida a desbravar esse campo invisível, acreditando que o inconsciente é uma das forças mais poderosas na psique humana. Mas o que é o inconsciente, e por que ele é tão importante? Quando falamos do inconsciente, não nos referimos apenas a um simples armazenamento de memórias esquecidas ou suprimidas. Para Jung, o inconsciente é muito mais. Ele é composto por várias camadas, cada uma com funções e significados próprios, que impactam diretamente nossa percepção do mundo e nossa forma de agir. A primeira camada do inconsciente, que Jung denomina inconsciente pessoal, é formada por todas as experiências, memórias, sentimentos e desejos que foram reprimidos ao longo da vida. Esses elementos não são necessariamente negativos, mas são aspectos da nossa psique que foram ocultados, seja por vergonha, medo ou por não serem aceitos pela consciência. O inconsciente pessoal contém não apenas os conteúdos que preferimos esquecer, mas também aqueles que, por alguma razão, decidimos não encarar. Imagine, por exemplo, uma criança que cresce em uma casa cheia de críticas e julgamentos. Essa criança pode reprimir certos sentimentos de raiva ou tristeza para se adaptar ao ambiente familiar. Esses sentimentos, no entanto, não desaparecem. Eles permanecem guardados em seu inconsciente e, ao longo da vida, influenciam suas reações e decisões, muitas vezes sem que ela tenha plena consciência disso. Mas o inconsciente pessoal é apenas uma parte da equação. Jung introduziu uma ideia revolucionária ao sugerir que, além do inconsciente pessoal, existe um inconsciente coletivo. Este conceito é fundamental para entender como as pessoas, em diferentes culturas e tempos, compartilham certos símbolos e arquétipos. O inconsciente coletivo, segundo Jung, é um repositório de experiências universais e padrões que se manifestam em mitos, contos e símbolos comuns a todas as culturas humanas. Arquétipos como o herói, a sombra, o velho sábio e a grande mãe são exemplos de figuras que aparecem em várias tradições culturais, não porque foram aprendidas ou copiadas, mas porque fazem parte de um conjunto de imagens que todos compartilham em nível profundo e inconsciente. O conceito de inconsciente coletivo desafia nossa compreensão da mente humana. Não é apenas nossa experiência individual que molda nossa psique, mas também a história da humanidade, os mitos, as imagens e os arquétipos que atravessam gerações. Esse inconsciente coletivo, com seus arquétipos e símbolos, influencia nosso comportamento de maneiras sutis e poderosas. Muitas vezes, tomamos decisões ou nos vemos em situações que parecem ser moldadas por forças além do nosso controle, como se estivessem guiadas por algo ancestral ou universal. A influência do inconsciente na vida cotidiana é muito mais evidente do que podemos imaginar. Por exemplo, você já se pegou tendo um medo irracional de algo, como uma aranha, sem saber ao certo de onde veio esse medo? Ou talvez você tenha tomado decisões importantes na sua vida, como escolher uma carreira ou parceiro, que mais tarde percebeu que estavam baseadas em padrões familiares ou culturais, e não em um desejo consciente. Esses são apenas alguns exemplos de como o inconsciente se infiltra na nossa vida de forma silenciosa, mas poderosa. Jung acreditava que para alcançar o autoconhecimento e a verdadeira liberdade, era necessário confrontar essas forças invisíveis dentro de nós. Somente ao trazer à tona os conteúdos do inconsciente, seja por meio de sonhos, símbolos ou pela exploração profunda da psique, é que poderíamos alcançar uma compreensão mais clara de nossas motivações e, assim, ser capazes de fazer escolhas mais conscientes e autênticas. Porém, a tarefa de lidar com o inconsciente não é simples. Muitas vezes, o que encontramos ao explorar nossa psique não é agradável ou fácil de aceitar. Enfrentar a repressão de sentimentos, traumas do passado, ou padrões emocionais negativos pode ser doloroso. Mas, segundo Jung, esse processo de enfrentamento é fundamental para que possamos crescer e evoluir. É nesse ponto que muitas pessoas acabam resistindo ao confronto com o inconsciente. A mente consciente, em sua tentativa de proteger-se de sentimentos dolorosos ou desconfortáveis, cria defesas que bloqueiam o acesso a essas partes ocultas da psique. No entanto, essas defesas não resolvem o problema, apenas o adiam. O inconsciente continua a influenciar as decisões e ações da pessoa, até que ela esteja disposta a enfrentar as partes mais sombrias de sua psique. E é aqui que a jornada de autoconhecimento começa. Para Jung, a verdadeira transformação só ocorre quando uma pessoa é capaz de integrar as partes rejeitadas de si mesma. Isso significa aceitar a sombra, o lado oculto da personalidade, que contém todos os aspectos que normalmente não gostaríamos de reconhecer,
como a raiva, o egoísmo ou a inveja. No entanto, esses aspectos não são necessariamente negativos. Quando reconhecidos e aceitos, eles podem ser utilizados de maneira construtiva, ao invés de se manifestarem de forma destrutiva e inconsciente. Este é o primeiro passo para o autoconhecimento e a transformação: tomar consciência do inconsciente e de suas forças invisíveis. Quando começamos a reconhecer os padrões que governam nossas vidas e a entender de onde eles vêm, podemos começar a fazer escolhas mais conscientes. A batalha interna entre o consciente e o inconsciente é, portanto, uma luta pela autêntica liberdade, pela possibilidade de viver uma vida alinhada com quem realmente somos, sem as amarras dos medos, traumas e condicionamentos do passado. A luta interna do ser humano é marcada por uma batalha constante entre a parte consciente da psique e aquelas forças invisíveis que residem no inconsciente. Porém, ao abordarmos essa questão de forma profunda, um dos conceitos mais fundamentais na psicologia de Carl Jung é a ideia da sombra. A sombra não é apenas uma coleção de aspectos negativos, mas sim uma representação dos aspectos rejeitados de nossa personalidade, aqueles que, por algum motivo, preferimos ignorar, esconder ou negar. Jung acreditava que a sombra era uma parte natural de todos nós, uma parte inevitável do processo de desenvolvimento humano. Ela se forma quando somos ensinados desde cedo a rejeitar certos sentimentos, comportamentos ou traços de personalidade que não se encaixam nas normas sociais ou nas expectativas familiares. Esses aspectos são então empurrados para o inconsciente, onde permanecem à espreita, aguardando o momento de se manifestar. A sombra não é, portanto, algo exclusivamente negativo. Ela contém em si tanto aspectos destrutivos quanto criativos, e sua integração é essencial para a saúde psíquica. Quando não reconhecida e aceita, ela pode se manifestar de maneira destrutiva, através de projeções em outras pessoas, comportamentos impulsivos e padrões de autossabotagem. Em vez de ser um reflexo da totalidade do ser humano, ela se torna uma força externa, algo com o qual a pessoa luta sem entender sua origem. Mas como podemos enfrentar essa parte sombria da psique e fazer a paz com ela? A primeira coisa que precisamos entender é que a sombra não pode ser eliminada. Não é possível simplesmente apagá-la ou ignorá-la, pois ela faz parte da nossa constituição como seres humanos. O objetivo não é erradicá-la, mas sim integrá-la à nossa vida consciente. O processo de integração da sombra é um dos passos mais poderosos na jornada de autoconhecimento, pois permite que a pessoa se torne mais autêntica, mais completa e, acima de tudo, mais humana. A sombra e suas manifestações. Como podemos identificar a sombra em nossa vida? Uma das formas mais comuns de ela se manifestar é através das projeções. Quando projetamos a nossa sombra nos outros, tendemos a ver neles características que, na realidade, são nossas, mas que não conseguimos aceitar. Isso pode ocorrer em muitos níveis. Por exemplo, uma pessoa que se recusa a reconhecer sua própria raiva pode começar a ver os outros como excessivamente agressivos. Da mesma forma, quem reprime sua própria vulnerabilidade pode projetar a fraqueza nos outros, desenvolvendo uma visão distorcida e crítica das pessoas ao seu redor. Essa projeção é perigosa, pois cria conflitos e distâncias desnecessárias. As pessoas ao nosso redor tornam-se espelhos de nossa própria sombra, e passamos a ver neles exatamente aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Isso leva a relações desarmônicas e distantes, e a sombra continua a exercer sua influência sem que tenhamos plena consciência disso. Outra forma pela qual a sombra pode se manifestar é através de comportamentos impulsivos. Quando não integramos nossa sombra, ela acaba se expressando de maneira involuntária, por meio de reações emocionais extremas ou comportamentos autodestrutivos. Uma pessoa que nega seu próprio desejo de poder, por exemplo, pode se tornar excessivamente submissa ou, em casos opostos, buscar poder de forma desmedida. O conflito com a sombra pode surgir quando há uma luta interna entre o que a pessoa deseja, mas não pode ou não quer aceitar, e os padrões de comportamento que ela tenta seguir conscientemente. Muitas vezes, esse confronto com a sombra se manifesta de maneira mais visível em situações de crise, como em períodos de estresse ou confrontos pessoais. Nestes momentos, a sombra se apresenta de maneira crua, e pode ser impossível ignorá-la. Por isso, Jung acreditava que o processo de individuação, a jornada de integração do consciente e do inconsciente, só pode ser alcançado ao encarar essas partes sombrias da nossa psique. Como enfrentar a sombra? Confrontando o lado oculto com coragem. O que significa, então, enfrentar a sombra de maneira consciente? Em primeiro lugar, o processo exige coragem. Coragem para olhar para os aspectos de si mesmo que são desconfortáveis ou difíceis de aceitar.
coragem para encarar as projeções e os comportamentos impulsivos que surgem, e a disposição para aceitar que todos nós temos lados negativos, instintivos e irracionais que fazem parte da nossa humanidade. Jung sugeria que uma das formas mais eficazes de confrontar a sombra é por meio do diálogo interior. Este diálogo não é apenas uma conversa racional consigo mesmo, mas sim um encontro profundo com as partes mais esquecidas e marginalizadas de nossa psique. Isso pode ser feito através da interpretação de sonhos, que, segundo Jung, são manifestações do inconsciente que trazem à tona as imagens e os símbolos que precisam ser integrados. Os sonhos revelam partes da sombra que ainda não foram reconhecidas, e a interpretação deles pode ajudar a trazer à tona esses aspectos ocultos. Outro caminho poderoso para enfrentar a sombra é o trabalho terapêutico, seja por meio da psicoterapia ou do autoconhecimento. Terapias baseadas na análise junguiana, por exemplo, incentivam o indivíduo a explorar a própria sombra e a buscar uma integração saudável desses aspectos. Em vez de lutar contra a sombra, a proposta é acolhê-la, entendê-la e utilizá-la como uma fonte de sabedoria. É importante ressaltar que a integração da sombra não significa aceitar tudo sem julgamento, mas sim aprender a lidar com ela de forma construtiva. Isso significa reconhecer quando nossos impulsos são destrutivos, mas também usar essa força interna de maneira positiva. A sombra, uma vez integrada, pode nos dar poder, criatividade e uma compreensão mais profunda de nós mesmos. A sombra, longe de ser apenas uma força negativa, também traz consigo a possibilidade de cura e autotransformação. A liberação através da sombra. A verdadeira liberdade, portanto, não vem da negação da sombra, mas da sua aceitação e integração. Quando conseguimos integrar os aspectos mais sombrios de nossa psique, alcançamos uma unidade interna, uma harmonia entre o que somos conscientemente e o que somos no profundo de nosso inconsciente. Isso nos permite viver de forma mais autêntica, mais consciente e mais livre. A luta interna entre o consciente e o inconsciente não termina com a integração da sombra, mas ela se torna mais equilibrada, permitindo-nos navegar pelas complexidades da vida com mais sabedoria e clareza. No próximo capítulo, vamos explorar o conceito de individuação, que é o caminho que nos leva a essa liberdade interior, um processo de evolução e autodescoberta que nunca deixa de nos transformar. Após a compreensão profunda do inconsciente, da sombra e da individuação, o passo mais importante é aplicar esses conceitos em nossas vidas cotidianas. A jornada junguiana não se limita ao mundo das ideias e teorias, mas é, na verdade, um processo prático e transformador, que exige ação, reflexão e comprometimento. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando conseguimos viver de acordo com os princípios descobertos no processo de autoconhecimento e individuação. Porém, aplicar a psicologia junguiana na prática não é um processo simples, nem rápido. Exige esforço contínuo, mas também oferece uma liberdade e autenticidade incomparáveis. Neste capítulo, exploraremos como integrar os ensinamentos de Jung no cotidiano, utilizando ferramentas práticas que podem ajudar a transformar sua vida e alcançar uma maior harmonia interna. A jornada de autotransformação continua após o autoconhecimento, e é aqui que se tornam vitais as ferramentas que utilizamos para vivenciar esses princípios. 1. O diário de sonhos, conectando-se com o inconsciente. Uma das ferramentas mais poderosas propostas por Jung para acessar o inconsciente é o diário de sonhos. Jung acreditava que os sonhos são uma porta direta para o inconsciente, um reflexo das imagens, símbolos e arquétipos que fazem parte de nossa psique. Eles nos mostram aspectos ocultos de nossa personalidade, trazendo à tona conteúdos reprimidos, desejos inconscientes e até mesmo soluções para nossos problemas conscientes. A prática de escrever um diário de sonhos todos os dias permite que comecemos a perceber padrões, símbolos recorrentes e significados mais profundos em nossas experiências oníricas. Ao registrar os sonhos, podemos identificar quando estamos sendo guiados por aspectos do inconsciente, como a sombra ou os arquétipos, e refletir sobre o que eles nos dizem a respeito de nossa jornada de individuação. Por exemplo, se alguém sonha repetidamente com um animal selvagem, isso pode simbolizar um instinto reprimido, um desejo de liberdade ou uma parte de sua psique que ainda não foi integrada. Ao refletir sobre o significado desses símbolos, o indivíduo pode começar a entender melhor suas próprias motivações e necessidades, e, assim, tomar decisões mais conscientes na vida diária. Além de revelar conteúdos reprimidos, os sonhos também podem oferecer insights curativos. Jung acreditava que os sonhos muitas vezes trazem à tona a sabedoria do inconsciente, ajudando-nos a resolver conflitos internos e a entender melhor as questões que enfrentamos. Portanto, ao manter um diário de sonhos e praticar a interpretação,
Estamos não só acessando as profundezas de nossa psique, mas também promovendo nossa própria cura e transformação. 2. A importância da meditação e do silêncio interior. Outro aspecto essencial na aplicação dos princípios de Jung na vida prática é a meditação. A meditação é uma prática poderosa que nos permite silenciar a mente consciente e acessar o espaço interior, onde o inconsciente pode se manifestar mais facilmente. Ao criar momentos diários de silêncio, podemos refletir sobre nossos pensamentos e sentimentos, analisar nossas emoções e nos reconectar com nossa verdadeira essência. A prática da meditação nos permite fazer uma pausa na rotina frenética do dia a dia, onde estamos frequentemente dominados por preocupações externas, medos e desejos. No silêncio da meditação, podemos ouvir as vozes do inconsciente e começar a integrar suas mensagens. Além disso, a meditação ajuda a desenvolver a consciência plena, que nos permite observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento, criando uma maior distância entre o que é nosso e o que é condicionado externamente. A meditação também desempenha um papel fundamental na gestão da sombra. Ao silenciar a mente e permitir que as emoções e pensamentos surgem sem pressa de afastá-los, começamos a integrar as partes sombrias de nossa psique de maneira mais fluida e natural. Em vez de negar ou reprimir esses aspectos, praticamos a aceitação, reconhecendo que eles fazem parte de quem somos. 3. O uso consciente dos arquétipos, desenvolvendo o herói interior. Um dos maiores legados de Jung foi o conceito de arquétipos. Como discutido anteriormente, os arquétipos são figuras e símbolos universais que influenciam nossa psique de maneiras profundas. Para Jung, o processo de individuação não é apenas sobre a integração da sombra, mas também sobre o desenvolvimento e a expressão dos arquétipos positivos, como o do herói, o sábio, a grande mãe, entre outros. Cada pessoa tem diferentes arquétipos que dominam sua psique e que podem ser ativados ao longo da vida. O herói é um arquétipo fundamental, representando nossa capacidade de enfrentar desafios, crescer com as dificuldades e alcançar nosso potencial mais alto. A transformação pessoal muitas vezes começa com a ativação desse arquétipo, quando tomamos a decisão de confrontar os desafios da vida com coragem e determinação. Ao aplicar esse arquétipo do herói na vida prática, podemos começar a enfrentar nossas adversidades com mais confiança, encarando cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Isso pode se manifestar de muitas formas, seja ao lidar com uma crise pessoal, ao tomar decisões difíceis no trabalho ou na vida familiar, ou até mesmo ao lidar com medos e inseguranças internas. Jung acreditava que, ao encarnar o arquétipo do herói, somos capazes de integrar outras qualidades essenciais para a individuação, como a coragem, a sabedoria e a autenticidade. A chave é começar a ver a vida como uma jornada heroica, onde cada obstáculo é uma chance de evoluir e se tornar quem você realmente é. 4. Trabalhando com a sombra no cotidiano. Em termos práticos, o processo de integrar a sombra e os arquétipos não se limita a uma reflexão abstrata ou filosófica. Ele deve ser aplicado no cotidiano, em nossas decisões, relacionamentos e ações diárias. Por exemplo, se uma pessoa tem dificuldades em lidar com a raiva, ela pode começar a observar seus comportamentos em situações de conflito. Em vez de reprimir ou negar a raiva, ela pode buscar compreender a raiz desse sentimento, explorar de onde ele vem e como pode ser expresso de maneira saudável. Uma técnica útil para lidar com a sombra no cotidiano é a autoobservação. Ao praticar a autoobservação, podemos identificar momentos em que nossa sombra se manifesta, seja por meio de comportamentos impulsivos, julgamentos precipitados ou projeções nos outros. Esse tipo de consciência nos ajuda a reagir de forma mais equilibrada e menos reativa. Além disso, o trabalho com a sombra muitas vezes envolve perdão, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Jung acreditava que o perdão era uma das chaves para a verdadeira integração, pois ele nos liberta da carga emocional que carregamos ao longo da vida. Ao perdoar, não apenas liberamos o outro, mas também liberamos a nós mesmos, permitindo que nossa psique se cure e se expanda. 5. O caminho contínuo de transformação. A transformação pessoal, como visto ao longo deste processo, não é algo que ocorre de uma vez. Ao contrário, é uma jornada contínua, onde cada passo é importante e cada desafio oferece a oportunidade de crescimento. A individuação não é um destino, mas uma jornada sem fim, onde a pessoa está constantemente em processo de evolução, buscando uma integração mais profunda de sua psique e um maior alinhamento com seu verdadeiro eu. Após a compreensão profunda do inconsciente, da sombra e da individuação, o passo mais importante é aplicar esses conceitos em nossas vidas cotidianas. A jornada junguiana não se limita ao mundo das ideias e teorias,
mas é, na verdade, um processo prático e transformador, que exige ação, reflexão e comprometimento. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando conseguimos viver de acordo com os princípios descobertos no processo de autoconhecimento e individuação. Porém, aplicar a psicologia junguiana na prática não é um processo simples, nem rápido. Exige esforço contínuo, mas também oferece uma liberdade e autenticidade incomparáveis. Neste capítulo, exploraremos como integrar os ensinamentos de Jung no cotidiano, utilizando ferramentas práticas que podem ajudar a transformar sua vida e alcançar uma maior harmonia interna. A jornada de autotransformação continua após o autoconhecimento, e é aqui que se tornam vitais as ferramentas que utilizamos para vivenciar esses princípios. 1. O diário de sonhos, conectando-se com o inconsciente. Uma das ferramentas mais poderosas propostas por Jung para acessar o inconsciente é o diário de sonhos. Jung acreditava que os sonhos são uma porta direta para o inconsciente, um reflexo das imagens, símbolos e arquétipos que fazem parte de nossa psique. Eles nos mostram aspectos ocultos de nossa personalidade, trazendo à tona conteúdos reprimidos, desejos inconscientes e até mesmo soluções para nossos problemas conscientes. A prática de escrever um diário de sonhos todos os dias permite que comecemos a perceber padrões, símbolos recorrentes e significados mais profundos em nossas experiências oníricas. Ao registrar os sonhos, podemos identificar quando estamos sendo guiados por aspectos do inconsciente, como a sombra ou os arquétipos, e refletir sobre o que eles nos dizem a respeito de nossa jornada de individuação. Por exemplo, se alguém sonha repetidamente com um animal selvagem, isso pode simbolizar um instinto reprimido, um desejo de liberdade ou uma parte de sua psique que ainda não foi integrada. Ao refletir sobre o significado desses símbolos, o indivíduo pode começar a entender melhor suas próprias motivações e necessidades, e, assim, tomar decisões mais conscientes na vida diária. Além de revelar conteúdos reprimidos, os sonhos também podem oferecer insights curativos. Jung acreditava que os sonhos muitas vezes trazem à tona a sabedoria do inconsciente, ajudando-nos a resolver conflitos internos e a entender melhor as questões que enfrentamos. Portanto, ao manter um diário de sonhos e praticar a interpretação, estamos não só acessando as profundezas de nossa psique, mas também promovendo nossa própria cura e transformação. 2. A importância da meditação e do silêncio interior. Outro aspecto essencial na aplicação dos princípios de Jung na vida prática é a meditação. A meditação é uma prática poderosa que nos permite silenciar a mente consciente e acessar o espaço interior, onde o inconsciente pode se manifestar mais facilmente. Ao criar momentos diários de silêncio, podemos refletir sobre nossos pensamentos e sentimentos, analisar nossas emoções e nos reconectar com nossa verdadeira essência. A prática da meditação nos permite fazer uma pausa na rotina frenética do dia a dia, onde estamos frequentemente dominados por preocupações externas, medos e desejos. No silêncio da meditação, podemos ouvir as vozes do inconsciente e começar a integrar suas mensagens. Além disso, a meditação ajuda a desenvolver a consciência plena, que nos permite observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento, criando uma maior distância entre o que é nosso e o que é condicionado externamente. A meditação também desempenha um papel fundamental na gestão da sombra. Ao silenciar a mente e permitir que as emoções e pensamentos surjam sem pressa de afastá-los, começamos a integrar as partes sombrias de nossa psique de maneira mais fluida e natural. Em vez de negar ou reprimir esses aspectos, praticamos a aceitação, reconhecendo que eles fazem parte de quem somos. 3. O uso consciente dos arquétipos, desenvolvendo o herói interior. Um dos maiores legados de Jung foi o conceito de arquétipos. Como discutido anteriormente, os arquétipos são figuras e símbolos universais que influenciam nossa psique de maneiras profundas. Para Jung, o processo de individuação não é apenas sobre a integração da sombra, mas também sobre o desenvolvimento e a expressão dos arquétipos positivos, como o do herói, o sábio, a grande mãe, entre outros. Cada pessoa tem diferentes arquétipos que dominam sua psique e que podem ser ativados ao longo da vida. O herói é um arquétipo fundamental, representando nossa capacidade de enfrentar desafios, crescer com as dificuldades e alcançar nosso potencial mais alto. A transformação pessoal muitas vezes começa com a ativação desse arquétipo, quando tomamos a decisão de confrontar os desafios da vida com coragem e determinação. Ao aplicar esse arquétipo do herói na vida prática, podemos começar a enfrentar nossas adversidades com mais confiança, encarando cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Isso pode se manifestar de muitas formas, seja ao lidar com uma crise pessoal, ao tomar decisões difíceis no trabalho ou na vida familiar,
ou até mesmo ao lidar com medos e inseguranças internas. Jung acreditava que, ao encarnar o arquétipo do herói, somos capazes de integrar outras qualidades essenciais para a individuação, como a coragem, a sabedoria e a autenticidade. A chave é começar a ver a vida como uma jornada heroica, onde cada obstáculo é uma chance de evoluir e se tornar quem você realmente é. 4. Trabalhando com a sombra no cotidiano. Em termos práticos, o processo de integrar a sombra e os arquétipos não se limita a uma reflexão abstrata ou filosófica. Ele deve ser aplicado no cotidiano, em nossas decisões, relacionamentos e ações diárias. Por exemplo, se uma pessoa tem dificuldades em lidar com a raiva, ela pode começar a observar seus comportamentos em situações de conflito. Em vez de reprimir ou negar a raiva, ela pode buscar compreender a raiz desse sentimento, explorar de onde ele vem e como pode ser expresso de maneira saudável. Uma técnica útil para lidar com a sombra no cotidiano é a autoobservação. Ao praticar a autoobservação, podemos identificar momentos em que nossa sombra se manifesta, seja por meio de comportamentos impulsivos, julgamentos precipitados ou projeções nos outros. Esse tipo de consciência nos ajuda a reagir de forma mais equilibrada e menos reativa. Além disso, o trabalho com a sombra muitas vezes envolve perdão, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Jung acreditava que o perdão era uma das chaves para a verdadeira integração, pois ele nos liberta da carga emocional que carregamos ao longo da vida. Ao perdoar, não apenas liberamos o outro, mas também liberamos a nós mesmos, permitindo que nossa psique se cure e se expanda. 5. O caminho contínuo de transformação. A transformação pessoal, como visto ao longo deste processo, não é algo que ocorre de uma vez. Ao contrário, é uma jornada contínua, onde cada passo é importante e cada desafio oferece a oportunidade de crescimento. A individuação não é um destino, mas uma jornada sem fim, onde a pessoa está constantemente em processo de evolução, buscando uma integração mais profunda de sua psique e um maior alinhamento com seu verdadeiro eu.